Seguidores do projeto Tudo em Prol da Sociedade, o nosso Brevemente finalmente já teve o seu fim. E hoje sim, estamos aqui para proceder ao lançamento oficial com Nena em Sintonia. E nesta primeira edição, tenho cá um convidado, alguém que, na verdade, matou a nossa fome na cidade de Ondiva, aqui é assim que tenho chamado, para falar de um jovem, vocês sabem, né? Um jovem preto caliente. E vocês vão saber por que ele é um preto caliente. Estou a falar de Vasco Antônio, que ele é o meu convidado nesta primeira edição. Vasco, boa noite e seja bem-vindo a este grande rubrica com Nena em Sintonia. Muito boa noite e saudações a todos que neste momento estão a acompanhar este grande programa. Vasco Manuel Antônio, ou Vasco Manuel, CEO da Fórmula, presente. Obrigado pelo convite para já ao Tudo em Prol da Sociedade. Obrigado, Mana Yolanda. E já sabes, tudo em prol da sociedade quer dizer que você também faz parte da nossa sociedade e o teu hambúrguer também faz parte da nossa sociedade, né? Sim. Yeah. Mas estamos aqui para podermos saber um pouquinho da sua trajetória no mundo do empreendedorismo, em particular na província do Cunene, jovem que tem nos brindado dia e noite com hambúrguer em todos os cantos da província do Cunene. Como foi então partir para este mundo do empreendedorismo? Onde é que teve o bichinho? Onde é que partiu? Como é que foi? Queremos saber como é que foi. Aí em casa, de certeza que cada um de nós quer saber como dar o primeiro passo para então poder empreender. Mas quero saber como é que foi este primeiro bichinho para partir para o mundo do empreendedorismo. Bem, podia aqui dizer que primeiro vi um vídeo de Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, mas não. O que me leva a empreender é a fome. Eu sou um empreendedor, foram as consequências das dificuldades da vida que me levaram a empreender. Na verdade, eu precisava de uma fonte de rendimento, precisava sobreviver em momentos muito difíceis da minha vida. Aquilo começa quando, eu venho de Luanda para o Cunene, porque minha mãe estava a sofrer, né, com um bicho na barriga, então foi operada. E depois da operação, eu tive que sair de Luanda com a máxima urgência e pronto. Então tive que fazer o acompanhamento da mamãe. Uhum. Mas nós não tínhamos outras formas, né, para saciar a nossa fome e tal. Acho que era uma dupla pobreza, né? Pobreza da mãe, pobreza do filho. Uhum. E era muito difícil na altura. Aí bem próximo, nem na altura, aí bem próximo. Então, depois de ela recuperar, eu procurei outros empregos, né? Procurei alguns business, negócios nesse caso, como intermediário, mas estava muito difícil, porque eu não dominava muito essa área. Uhum. Até que, daí eu vou, né? Já estou aqui a fazer uma trajetória. Uhum. Daí eu volto para Luanda, levo um amigo que não conhecia em Luanda, levo para ele, como guia. Uhum. Ele precisava conhecer Luanda e tal. Então levo como guia, ele paga a minha passagem e dá mais um certo valor. Uhum. E lá conheço um senhor, que é o Daniel Portácio. Aquele senhor tem um restaurante na Santa Clara. Então, na conversa entre famílias, e eu estava naquela casa, eu sou de uma pessoa, se você tiver fazer um business com alguém, basta ouvir, já estou dentro do vosso business. Mesmo não sendo convidado, né? Não tenho tempo para isso, para perder as oportunidades. Talvez é mesmo um momento da minha bênção. Para brilhar. Então, eu ouvi que ele falar do negócio dele na Santa Clara e tal. Uhum. Eu disse, Cota, eu sou do Cunene. Sim. Eu tenho um empreendimento, um restaurante, hospedaria e tal. Aí eu disse, ok, Cota, e eu sou bom com negócios. Uhum. Eu sou bom em marketing. E na altura não era bom em marketing. Não era bom, né? Não tinha conhecimentos suficientes de marketing. Fazia o marketing, mas um marketing meio caseiro. Aí conversamos e
pronto, ele viu que é um puto humilde, lhe contei a minha história, disse, não, vai lá, vai tentar resgatar aquilo, porque ele estava a viver momentos difíceis também na empresa dele. Eu sem muito conhecimento, lhe passei um currículo show de bungle, né, show de mentira. Bungle, né? Mas eu precisava daquele negócio, eu precisava daquela oportunidade, daquele emprego. Cheguei no Cunene, de volta, né, saí de Luanda, voltei mais para o Cunene, falei com a mãe, encontrei o senhor e que amanhã já é o dia do teste. A mãe disse, amém. Filho, vai com tudo, que ok. Eu acho que ela passou a noite toda a rezar por mim. Cheguei lá e já não voltei para casa, só liguei a mãe, comecei a trabalhar. Então trabalhei naquele restaurante e fui aprendendo quase tudo que eu coloquei no currículo, no restaurante, no computador do restaurante, porque eu estava na recepção. Então aproveitava a internet para aprender aquilo que eu coloquei no currículo. Precisava me capacitar. Eu levo sempre essa ideia de que se eu entrar por influência, tenho que permanecer por competência. Sempre coloquei isso na minha mente desde aquele tempo. Então, as coisas foram acontecendo, mas também não recebia o meu termo de salário, estava difícil, mano. Estava muito difícil. Eu acho que fiquei na Santa Clara uns 2 anos e sem salário. Mas o que mais me interessava é que eu conseguia comida para levar para a Ungiva, para a mãe. Era só isso, né? Me interessava isso. E depois sabes como é que é? Nós assim, lá no bairro, quando tu já tens uma certa idade para trabalhar e continuas aí em casa, o conanga do plástico, vão te mandar de coisa. Não, a mãe vai te falar, como então? Nenhuma uma massa de tomate consegues contribuir, nem a Covid, até a Joana aí atrás consegues. Era muito difícil, mas eu saí de lá, depois de um tempo vi que já não estava a dar, não estava a crescer, eu vivia lá, não tinha nada mesmo. Eu voltei para casa de novo. Mas queremos aqui perceber, tivemos aí uma informação de que também foste intermediário. De onde vinham os produtos? Vou chegar aí. Quando eu volto para Ungiva, da Santa Clara para Ungiva, eu tive uma conversa com a mãe. Mãe, alguma coisa me tocou, mas eu fui muito forte a falar com a tua mãe porque lhe chocou, a nossas mães, infelizmente. Sabes como é que elas não gostam de vir à realidade? São sensíveis. Disse, mãe, esse sofrimento não é nosso, é teu. Eu preciso viver o meu sofrimento para depois resolver o teu. Eu disse, não entendeu bem, como estás a me chamar de pobre já? Mas eu também não tinha nada. De noite chamei um amigo, olá. Na verdade não era meu amigo, era amigo do meu amigo, o Diógenes. Veio com o carro dele, metemos lá pronto, nem mala. Mas alguma trouxa. sacola onde tinha tua roupa. Era uma trouxa. Com o pano da mãe, eu não tinha muita coisa mesmo. Eu fiquei muito tempo na Santa Clara e acho que perdi muito tempo. Mas também aprendi muita coisa. Fui à procura de um quarto, né? Nos anexos de Umbrada, paguei 2.000 kwanzas de renda. Fiquei lá por muito tempo. O Robson, na casa do Robson. Acredito que as pessoas dessa cidade conhecem o Robson, é um gênio, é um jovem muito à frente. Então, ele aceitou que eu vivesse lá e depois eu vi que as coisas estavam a apertar porque só na casa dele é que tinha comida, no meu quarto não. Mas eu também não podia dar bandeira porque ele já me conhecia antes, tipo, Vasco das redes sociais. O Vasco. Então, pronto, eu disse, agora as ruas me precisam. Daí eu tive que pegar no meu telefone, ver como os outros estavam a se auto-adaptar naquela fase, né? E é aí onde eu entro no mundo dos lobistas, né? Como lobby, fazendo os lobbies, né? Que é intermediário. Fui intermediando as coisas, ao final, preciso de algo, comecei pelos telefones, intermediava telefones, entrei no meio, não sei se estou a ser dar espaço para... Sim. Coisa. Estou a perceber. Então, fui fazendo as coisas nas redes sociais, nos grupos de negócio. E pronto, encontrei mais um amigo que me mostrou outro canal, como fazer isso, como vendas de casas.
casas proibidas, né? São as casas da Caxila, nesse caso. Era cedência, na verdade era cedência. Eu não dominava o que era cedência, na verdade. Cedência? Não, vou mesmo vender. O meu contato foi se espalhando, fui calhando em grupos de mais velhos mesmo. E eu conseguia muito cliente. Ok. Fazia dinheiro. Na verdade, eu fazia 50 mil kwanzas. Em um dia conseguia fazer 50 mil, mas também não sei se pensava onde depois as coisas apertaram. Aquele é o dinheiro fácil e vai fácil. De um dinheiro que vinha fácil e vai fácil. E falando de dinheiro fácil, que vinha fácil também tivemos a informação de que algumas vezes vendias pipoca, pipoca doce, tanto é que já foste em algumas festas vender pipoca. Como é que foi essa experiência? Altamente. A Sicani, que é a minha máquina de pipoca, eu chamo de Sicani, minha companheira de guerra, eu comprei aquela máquina por intermédio do dinheiro das ruas, intermediando as coisas. Eu disse, não, eu precisava comprar um ativo. Então comprei a máquina em prestações, não me dava para gastar, não, para pagar todo como já, assim, a micha que caiu, entregava, não. Pagava, aos poucos, consegui pagar a máquina, uma máquina segunda mão. Depois comecei a testar a máquina, não tinha nenhuma formação, mas peguei no telefone, entrei no YouTube, aprendi como fazer pipoca, mas eu vi que, pronto, o mercado nos oferecia muita pipoca salgada, tipo pipoca de sal. E eu precisava, que tal uma pipoca gourmet? Então aí eu testei, queimou. Testei mais, queimou mais. Gastaste muito recursos. Mas o Robson, a última vez que eu testei, o Robson disse, não, está altamente mesmo assim. Você está me motiva, mas é mesmo isso. Então, uma noite, eu não dormia, eu acordava às 3 horas, 2 horas, já estava em pé, testava. Depois deu certo, repeti, deu certo, até que Deus fez uma quantidade de pipoca. E fui espalhando nos mercados informais. Dei um sinal a um amigo do Facebook que tinha um espaço no IMAG, no ITAS nesse caso, né? E o Toy, eu disse, bro, eu tenho uma cena para vender aí. Eu vou vir aí com pipoca. Eu disse, não, pipoca aqui não é bem assim. Eu disse, não, calma, deixa eles provarem. Então cheguei lá, descarreguei 50 sacos, não demorou. 50 embalagens de pipoca não demorou. Foi embora. Ele disse, vai buscar mais. Eu disse, não, só amanhã, porque eu já espalhei nos outros pontos da cidade. E depois comecei a ter contrato, a bater as portas dos organizadores de evento, Geraldo Gato, Forte Cúpula. São rapazes que abriram minhas portas também, acreditavam na minha consistência. O Jamaica abriu as portas do seu bar, vendia pipoca e aquilo foi show. Aquilo era filas para comprar a minha pipoca. Falava, ok, eu sou bom nisso. És abençoado, né? Eu digo que eu não tenho capacidade. Eu digo, as pessoas podem pensar que as pessoas podem ter uma opinião diferente da minha nessa altura. Eu não tenho a capacidade intelectual para construir o pouco que eu tenho agora. Não tenho essa capacidade toda. Eu digo sempre, é uma luz divina fazer por mim. Ok. Eu sozinho acho que não conseguiria. Não conseguiria. É Deus a fazer por mim. E de certeza aí em casa também estão a gostar desta conversa porque querem saber o outro lado de Vasco, que na verdade conhecemos como o homem da fórmula, o homem que tem estado sempre a acabar com a nossa fome na cidade de Ondiva, dia e noite está sempre a correr nas ruas para poder atender a nossa fome. Tem uma história muito interessante, mas ainda assim vamos ao fundo e de princípio ele disse que o que lhe fez entrar no mundo do empreendedorismo era fome. Queremos saber como é que foi montar pela primeira vez a fórmula? Certo. Deixa eu continuar, que depois da pipoca eu procurei fazer outra coisa. Eu precisava de algo a mais. Eu me coloco todo o tempo em desafios. Por isso que quando eu estou na fórmula, o pessoal da fórmula fica com a mão na cabeça e diz, você já chegou. Eu me reinvento todos os dias. Eu acho que as pessoas precisam de se explorar mais. E eu me exploro quase todos os dias. Então eu precisava de outra coisa. E depois estávamos a entrar numa fase difícil que é a Covid.
Dizia, era simplesmente rumores, né? Mas não vai chegar em Angola. Então eu dizia, as coisas vão estar muito mais difíceis porque os meus produtos saíam da Namíbia para Angola. Então já estava a calcular o peso. Eu dizia, mas ok, como está a me dar uma fome, vou para a Rosmélia, passa a publicidade. Fui para o restaurante, comprei um hambúrguer, cheguei no meu quarto, desmontei o hambúrguer. Eu não sou, na altura não era muito apreciador de hambúrguer, não porque não gostava, por falta de dinheiro, né? O pouco era para economizar, não era para gastar em hambúrgueres na altura. Então peguei, desmontei, eu vi essa carne. É mesmo esse hambúrguer, nome bem bonito, as coisas assim, tá bom, vou provar. Olha, como falei do nome do restaurante, então, pronto, já sabem. Daí eu disse, não fiquei satisfeito, vou à procura de algo mais forte da cidade. Tipo, pronto, eu quero provar o melhor hambúrguer da cidade. Foi isso que eu disse, assim mesmo. Do jeito que tu está dizendo, eu não lembro, eu não esqueci. Foi mesmo assim, porque estou à procura do melhor hambúrguer da cidade. E na altura quem batia foi o espaço que está em frente a Macon, né? Posso falar, na verdade são cotas que eu me inspirei na altura, a Eliseburg. Eu disse, eu vou para lá. Comprei o meu hambúrguer, cheguei em casa, a mesma coisa, desmontei. Mas essa carne, eles fazem como? Para ficar assim bem, né? Bem mole e tal. Disse, ok, tá bom, tem isso. Aquele eu apontei. Eu apontei no meu caderno, o que levou no primeiro hambúrguer. Apontei também o que levou no segundo hambúrguer. Disse, acho que é isso que falta. Esse é o melhor da cidade. Ok, esse é o segundo hambúrguer. Precisamos do terceiro hambúrguer dessa cidade. Então eu fui testando na minha experiência com as panelas. Nada, não dava certo. Aquilo, a carne, era comprar a carne e bater com a parte de baixo da garrafa para ver se tritura a carne. Aquilo era uma coisa estranha. Depois eu disse, não pode ser assim. Peguei a faca, cortejei picadinhas, né? Sim, de carne. Depois, mas mesmo assim, o primeiro meu cliente foi Emanuel Sosten, é um jovem empreendedor, batalhador, altamente visionário, com muito talento na área de design. Ele provou e não gostou. Disse Estava muito salgado. Amigo, melhora isso. Ele quer me matar. Eu disse, ok, tá bom. Já vi que esse não é bom, essa não é a boa fórmula. Então procurava sempre a fórmula do hambúrguer. Do hambúrguer, do melhor hambúrguer. Era essa a minha ideia, eu procurava isso. Eu recebi muito conhecimento da parte dos clientes no princípio, muito mesmo. Cada um dava lá uma dica, cada um passava lá uma receita, então eu colhia, peneirava o que vinha e que me chocava, né? Desmotivava. Então peneirava, colhia o positivo, recolhia daí até que tentamos fazer a fórmula. Depois contactei o Gaducho. Bro, ele já tinha o seu espaço a voar. Melhor do racho. Então aquilo era algo fenomenal. E eu estava sempre ao lado dele. Falei, liguei para o Jeffly fez-me um panfleto, vende esse hambúrguer. Qual é o nome da empresa? Eu disse, mete a fórmula. ok. Mas o que é que querias transmitir ao pensar logo no nome fórmula? O que é que querias transmitir? Na altura eu tinha várias ideias. Aliás, eu falo da fórmula. A primeira vez que eu falei sobre a fórmula foi para um projeto musical, para a Turma Fashion. Na altura era simplesmente compositora da Turma Fashion, mas não entenderam a minha visão. Não entenderam a minha visão sobre a fórmula. Era já uma ideia. Então, quando eu falo com Jeff Fly, que era membro da Turma Fashion, aquilo foi anos já passados, na altura já nem fazia parte da Turma Fashion, acho que a Turma Fashion também já não existia. Então, com o Jeff Fly, aquilo só lembrei, coloca a fórmula. Então ele colocou no panfleto, ou melhor, deixa aqui ressalvando que transmitir sobre a fórmula é uma persistência. A fórmula eu tento transmitir as correrias. É mais ou menos isso.
Mas a vida é uma fórmula ou o que é que lhe vem na mente para ter que pensar em primeira instância dar o nome da empresa à fórmula? É consistência mesmo. As correrias. As pessoas precisam ter um princípio de partida, né? Até o ponto de chegada. Só que a chegada requer desenvolvimento, porque não basta chegares e ficares aí. Precisas se desdobrar quando chegares. A meta não pode ser o limite, né? Até podes parar, mas precisas crescer. Então foi mais ou menos isso que eu transmitia, né? Que eu transmito sempre quando falo da fórmula. Agora, depois daí, eu falo com o Gaducho. A fórmula na casa do Gaducho rochou, até comíamos os pães porque ninguém comprava. Voltei para casa, estava de novo, comecei a vender alguns e conseguimos. Mas eu vendia em casa e as pessoas já cobravam-me, tipo, eu vendia três hambúrgueres e as pessoas já queriam no final de semana comer em casa. Mas isso não é um espaço comercial. Eu disse, aquele dia eu disse, não, preciso ir no meio dos grandes. Então eu disse, eu vou levar o melhor hambúrguer da cidade. E eu falava sempre, acho que o slogan da fórmula era, na altura, do bom hambúrguer da cidade. Da cidade. Quando eu entrei na cidade, eu só queria mesmo mostrar aos grandes que o meu produto é esse só. Não estava a competir com ninguém, não queria mostrar tipo uma outra coisa, né? Que eu sou vosso adversário, não. Eu só queria mostrar que também tem um hambúrguer a mais. Tipo, mas eu falava mesmo do bom hambúrguer da cidade. As pessoas falavam, não, é do melhor da cidade. Eu falava, não. Do bom hambúrguer. Não é do bom hambúrguer da cidade. Eu já sei, Vasco, que daqui a pouco vai nos falar qual foi o seu primeiro estabelecimento, como é que depois tiveste que mudar para outro, e depois vamos ter que falar, sim, quais são as dificuldades que tens passado. Mas por agora, para poder empreender, é preciso que se tenha conhecimento científico, conhecimento que a vida vai nos proporcionando. Como é que foi a tua vez? Tiveste aí alguma definição de que empreendedorismo é uma ciência que estuda A mais B, ou foi simplesmente necessário teres a fome para teres a capacidade de pensar em ajudar os outros? Bem, eu já tive aulas de empreendedorismo. Né? O que acabei de falar é uma trajetória, né? Com vários cortes. Né? O dia leva 24 horas, o mês 30, outro mês leva 28 ou 29, que é o fevereiro, acho que é mimoso. Mas eu já tive aulas de empreendedorismo, eu sou um péssimo aluno. Não captei tudo. O que me leva, ou melhor, o que mais me ensinou foi as ruas. A vida. Eu fui aprendendo com outras pessoas. Eu sou alguém que gosta de ouvir os outros, erra e aprende. É assim que eu faço. Fui aprendendo com os outros, fui aprendendo muito com a internet. Eu sou jovem que aprendi muito mesmo com o Facebook. Eu estava sempre aí nos grupos que fazem parte do meu nicho. Então, eu aprendi muito com as ruas. As ruas me ensinaram até a disciplina no mundo do empreendedorismo. E aí os nossos seguidores já sabem que na vida às vezes não é muito o que nós aprendemos na escola, mas é tudo aquilo que nós aprendemos no dia a dia. Agora sim, queremos saber qual foi o seu primeiro estabelecimento, como é que foi a recepção do público, já que antes de ter que chegar a esta questão já falhou muito, já foi criticado e também já ouviu as boas sugestões que lhe fizeram partir então para um primeiro momento, né? Uma primeira instituição onde você teve que fazer o primeiro hambúrguer. Como é que foi? E onde é que foi essa instituição? Respondendo a essa, o primeiro estabelecimento da Fórmula foi aí atrás da Andy. Aluguei na altura, estava a trabalhar sozinho, mas eu conto sempre com o time de agora, né? Aluguei aquele espaço na altura, um mês só. Mas o dono não quis, porque eram de 6, né? Em diante. Ele disse, deixa só tentar. O Feliciano. Então, deu o meu espaço, não estava a usar mesmo, então usei aquele espaço e eu trabalhava, na altura comecei sozinho naquele espaço. Até entrega eu fazia sozinho, tipo, fazia os hambúrguer, fechava a empresa, levava o hambúrguer até na Mupanda.
Yeah, era muita correria, mas eu não sentia do tipo, não, estou a me esforçar, eu faço as coisas por amor. Aquilo era odisseia, era o feeling, era como se fosse o vento a vir, né? A brisa, era uma coisa muito leve para mim. As pessoas olhavam para mim e diziam, está a se esforçar, esse tá muito jovem, lutador, e não é sobre isso, é começar a fome, né? A fome. Yeah, não é? Então, depois fomos trabalhando, conseguimos pagar mais tempo, A primeira pessoa que eu contratei, depois de um dia me disse, Cota, você vai fazer como? Se organiza só, depois me chama. Yeah. Foi um... Pode ser pô. É o quê? Vou contar aqui, que não vou te comprar. Era uma coisa doida. Mas tive que continuei, depois consegui um rapaz, tentei, eu precisava trabalhar com mais alguém, né? Nada se consegue só, não se caminha só. Até Jesus não caminhou só. Então precisava de um tropa. Aquele tropa ajudou muito, tinha muita experiência porque já saiu de uma hamburgueria, mas também pois, prejudicava muito, né? Era ele aí, eu a fazer entrega e depois vem um combo, no bolso. Parece que não vendemos uma dose de batata, mas vendemos mesmo. Então era coisas assim. Então depois aí eu fui batendo a cabeça, consegui uma menina, uma moça, uma mãe. Não sei se é mãe a Liz, né? Liz é mãe? Não! Mas é uma mana que pegou na fórmula com duas mãos. Era muito juízo para uma mulher só. Disciplina altamente. Aprendi muito com ela. Era muito dedicada e prestava atenção nas coisas. Então trabalhava. Até hoje, eu na verdade até hoje não entendo porque que a Liz saiu da fórmula. Até hoje não sei, filha dele. Mas né, acredito que há tempo para tudo. Né? Então, depois daquele tempo, fomos trabalhando, mas ainda não havíamos inaugurado a fórmula. Nós estávamos naquele espaço sem inaugurarmos a fórmula, sem oficializar que a fórmula é aqui, com cartazes e tudo. Então, chegou um tempo que nós precisávamos carimbar, levar o nome da fórmula para todo mundo. Era de um grupo restrito. Precisávamos levar para o universo todo. E uma cena caricata, que também até hoje não entendo, porque o SIC nunca me disse nada, nunca me notificou, é que um dia, antes da fórmula abrir, eu fui retido. Eu precisava ir para o Xangão e buscar a carne, e o SIC, de manhã eu andava o SIC com o carro para já. Eu até disse aos senhores, se eu fiz alguma coisa, me levam diretamente para o comando, para a polícia, porque eu não sabia quem eram eles. Eles disseram, nós somos a polícia. Eu disse, ok, Vasco Morreste, né? Aqui acabou. Então aquilo era uma coisa, e eles me receberam o telefone, me levaram numa zona, então não me faziam perguntas, me colocaram de lado. Eu não estava entendendo pergunta. Pedi a explicação, mas também não queriam explicar. Até que um deles achou que eu pegasse o telefone e fizesse uma ligação. Mas eu disse para ele, vou fazer uma ligação, o que é que eu vou explicar para a pessoa? Que fui retido simplesmente e estou aqui. Você liga só. Liga e depois me devolve o telefone. Então liguei para minha mãe. Minha mãe é dura. Minha mãe ora, tá sabendo? Chegou já com o pano dela na cabeça. Então veio no local, começou a chorar. A mãe começou a chorar, não acreditou. É a primeira vez que me levam para uma zona, a polícia, né? A primeira vez que eu ligo para ela e falo sobre a polícia. Eu nunca me meti nesses conflitos na vida, com a idade que eu tenho, né? Mesmo quando eras cantor, né? Nunca. Minha mãe, você lhe falar que o Vasco partiu um copo, vai falar, não. Esse não é o meu filho. Então, liguei, perguntou, a mãe também perguntava nesse fone, deixar que hora. Ela já fazia outras ligações na igreja. A nossa família são as pessoas da igreja. A minha mãe ensinou assim. Então, ela ligava para muita gente e fizeram uma pressão, me largaram, mas procuramos saber o que é que se passa de concreto. Também não chegaram a explicar nem a mãe. Então peguei o carro,
fui para a Alemanha, peguei um carro, fui para o Xangô. Não parei para chorar. Acredita que eu estava assim, muito estressado, não entendia, porque mesmo naquele que eu estava a rir, eu não sabia o que se passa de concreto. Peguei no carro, fui para o Xangô, pedi desculpa ao senhor que estava à minha espera, peguei a carne, voltei. Dia seguinte, abrimos a fórmula em grande, a polícia veio de novo, acho que era por causa do barulho, na altura, por causa já dos problemas da Covid, né? Yeah. Então, entendemos, baixamos e Fizeram a festa. Fizemos a festa Fórmula Pum. E como estamos mesmo em sintonia, certeza que aí em casa do projeto Tudo em Prol da Sociedade querem saber, mas o Vasco falou aqui desse todo o período em que a fórmula não era ainda oficializada. Será que não foi necessário antes tratar o documento da empresa, foi necessário apenas entrar no mercado e depois tratar a documentação da empresa? Ou como é que foi? Porque de certeza que aí em casa tem alguém que tem algum bichinho também para empreender, mas a ideia que tem é que para se ter uma empresa é um processo muito burocrático, é preciso ter um documento da empresa antes de começar a vender alguma coisa. Como é que é este processo? Bem, no meu caso, eu digo sempre, pronto, eu comecei a fórmula do informal, né? É o processo, acho que, pronto, há quem tem condições para fazer, né, para cumprir com as obrigações do Estado, nesse caso, mas eu não tinha condições. Mas teve que ter com um amigo especialista que já tinha conhecimento sobre os trâmites legais e ele me passou a ideia, mas eu fichei, assim vou trabalhar, vou dividir com o Estado. Não, isso é um bocado. Eu disse, não, calma aí. Eu disse, calma só. Trabalhei por muito tempo, depois me organizei porque precisava formalizar a fórmula. Nesse caso, eu tinha que sair do informal para o formal, por causa dos desafios. O formal te dá outra responsabilidade, o informal também menos responsabilidade, porque não é um comprometimento que tens com o Estado. As coisas passam simplesmente. Prontos, né? Se te pedem uma fatura, você não consegue dar uma fatura porque a tua empresa não está legalizada e tal, essas coisas todas. Depois tratei os documentos da empresa, as coisas aconteceram. Do BUE, né? O primeiro documento foi o do BUE, da Fórmula. Não, da Fórmula não, do Vasco Manuel. Não era Fórmula. Eu pedi, não dá sobre a vida, eu disse, não, tem que ser o nome que está no documento do BI, né? Tem que passar para aquele documento. Então, digo, ok, mas eu vou escrever a Fórmula. E como nós somos mesmo o projeto Tudo em Prol da Sociedade, agora sim, já sabemos que depois de sair daí houve necessidade, porque a procura já era maior, também queria dar maior visibilidade nesta fórmula, né, que tem sempre nos dado muitos hambúrgueres na cidade de Ondiva. E depois então foi para a rua da 122, como chamam, né, ao lado da Alcambe. Quero saber, neste processo, agora, Vasco, tens quantos funcionários e como é que lidas com esta questão agora, visto que houve uma subida de preço? Como é que lidar com o mercado atualmente? Respondendo isto, já só pegar um fio para chegar até aí. Eu gosto de falar, ué. Eu nós saímos da rua, né, por trás da N, Yolinda Rodrigues, acho que é Yolinda Rodrigues, aquela rua. Um dia depois de eu receber o certificado de Jovem Revelação, que foi catastrófico para mim, que foi tipo, deram uma bomba na minha cabeça. Ok, o Jovem Revelação vai ficar sem empresa, já imaginaste como é que as coisas funcionam? E depois, essas empresas, na verdade, o valor circula muito, principalmente quando tu não tens uma educação financeira, nesse caso, né? O valor é sempre a circular e pegas alguma coisa para suprir as tuas necessidades de urgência. E nós não tínhamos o fundo. As coisas fluíam, mas não tínhamos fundo. Então, as coisas complicavam, pedi, falamos por lei, deram 30 dias, esses 30 dias, trabalhamos, conseguimos esse espaço que está aí, que é agora a tua Fórmula Hamburgueria. Nós temos 7 colaboradores, né? São por aí 3 meninas,
O resto é rapaz. Tem sido uma experiência enorme. Enorme por quê? Porque todos esses jovens não têm nenhuma formação nessa área. Nós formamos estas pessoas. Esses jovens, 2 vieram do Umbanda, certo? Decidimos ter esse desafio de pessoas não centralizar as coisas, não só do Undiva. Pegamos 2 moças de lá, fizeram a formação e hoje fazem parte da fórmula, são líderes dos grupos, fazem acontecer, que fazem sim. Depois fomos capacitamos os jovens lá na fórmula com algumas formações de pessoas que já eram ricos em conhecimento. Agora, liderar os jovens não é fácil. É complicado. Nós jovens queremos emprego, mas não queremos trabalho. São coisas diferentes. Eu quero um emprego, mas não quero trabalho. O trabalho requer, né, o esforço é que dá resultado daquilo que a gente quer no final do mês. Então, nessa caminhada, eu preciso, às vezes, não sou lá tão soft com eles. Às vezes sou um pouco duro. Há essa necessidade de ser um pouco rígido, né, para que as coisas funcionem, porque quando sou muito flexível, eles também depois ficam, sei lá, a brincar. Meio relaxado. Mais relaxado, mas eu depositei uma confiança a eles enorme, que as pessoas ali falam, Vasco, calma, tem muita confiança. Não, mas eu acredito, eu tenho dito a eles que prejudicando a fórmula, estarão a prejudicar vocês mesmos. Se a empresa fecha, nós todos vamos para a rua. Vamos ficar para a rua. E nessa senda dos preços, não sei se posso Sim. tocar nesse assunto. Pronto, sobre o Kwanza a perder todo o tempo a levar quedas. E isso nos prejudica muito, porque nós tiramos muito. Primeiro é que nós tiramos muitos produtos da Namíbia. E depois é que o Kunene tem. Kunene é difícil empreender. É difícil empreender no Kunene já. É difícil empreender porque até o alface. A alface vem do Lubão. Alface. Ok, temos hoje o Bossiva a trazer o alface, a levar o alface na praça, mais os outros, mas não uma quantidade, né, que consegue aguentar satisfazer as necessidades de todos. E às vezes eles levam, né, os que têm as fazendas que eu trazer o produto, às vezes sim, às vezes não. Nós precisamos quase todos os dias. E a qualidade do alface também importa, né? A qualidade do alface importa e depois vem mesmo as próprias comerciantes que preferem buscar lá do que esperar aqui. Tem sido extremamente difícil porque sobe tudo. Então, quando altera tudo no mercado, nos afeta. Daí é que nós temos que medir programas, né, as coisas, reduzir, arranjar métodos para não excluir outros tipos de cliente, porque o preço, precisamos determinar o preço de ter uma visão eólica de inclusão, né? Imaginemos se a gente nesse momento só mexemos os hambúrgueres que vêm com batata, porque a batata vem da Namíbia e o câmbio nessa altura está muito alto. Então aí sim mexemos. Na dose aumentamos 500, 200. O hambúrguer simples não mexemos. Porque precisamos que os outros jovens que só conseguem 1.300 kwanzas, né, ainda que conseguem 100 kwanzas durante o mês, possam comer um hambúrguer. A nossa ideia durante essa subida dos preços não é alterar, pronto, tipo assim, vamos subir porque as coisas estão muito caras. Não, é terminar com os passivos, né? Terminar com algumas coisas nós temos que produzir na fórmula para que possamos até reduzir o preço e termos mais fluxo e aí a gente ganha mais, porque não é só né, subir o preço do produto que faz com que tu rendas mais. E como eu quero mesmo saber se também aí em casa precisam de alguma coisa que possa render, e porque estamos em sintonia,
Olhando para esta qualidade que a Fórmula oferece, será que o Vasco tem uma ideia de expandir a Fórmula para outros municípios da província do Cunene? Ou quem sabe mesmo, né? Além da província do Cunene, visto que é de Luanda e, na verdade, tem muitos conhecidos por lá. Há esta necessidade, ou seja, já uma ideia virada para estas áreas que acabei de mencionar? Bem, eu não sou de Luanda. Eu vivi em Luanda. Segundo a minha, eu sou de Namíbia. Ok. Segundo ela, né? Não tá bom. Pronto. Segundo ela, eu sou de Namíbia. Eu vivi muito tempo em Luanda e vivi muito tempo no Cunene. Acho que sou mais do Cunene do que de Luanda. Porque aqui é onde eu tive meu primeiro filho. Então, o único filho nessa altura. Eu cheguei dia 6 de 7 de 2023. Tocaste num... Eu quero saber que... estender os serviços da Fórmula. Estender os serviços da Fórmula para outros municípios da província do Cunene. Sinceramente, ainda não. As franquias têm um lado bom e um lado mau. Empreender precisa do controle, né? Controle e inspeção do CEO, do dono da empresa. Isso envolve muito tempo. A casa-mãe ainda não é adulta o suficiente para caminhar só. A Fórmula Hamburgueria Central não é suficientemente adulta para caminhar só. Precisa de mais tempo, precisa de mais amor, mais carinho, mais cuidados. E depois definirmos os padrões. Quando as coisas estiverem bem definidas, aí sim, talvez, podemos ir para outros municípios, mas com todo o equipamento nosso. Sabe por que muita gente tem dificuldade de empreender em outros municípios? Ou melhor, deixa eu dizer assim, eu terei muita dificuldade de empreender em outros municípios, não sei, os outros não posso falar pelos outros. Eu terei, porque a minha área é fast food, por causa dos produtos. O Kuvelai parece só uma pessoa que vende ovo. Xangongo, não sei quantas pessoas vendem ovo, mas acredito que são pouca gente que vende ovo. E alface, acredito também que é difícil. A carne é barata e é muita carne. Lá são bons nisso, mas o pão de hambúrguer, eu vou precisar fazer um contrato com uma padaria para fazer o pão de hambúrguer, o pão para hambúrguer. Eu vou precisar fazer um contrato com uma padaria e talvez aquela padaria tem pessoas políticas que não aceitam ir esses todos os ingredientes que vai o pão de hambúrguer. O pão de hambúrguer não é água, manteiga, do jeito que é o pão normal. Vai o ovo, vai gergelim, vai um montão de ingredientes que as empresas fogem. Por quê? Por causa do custo. Um pão de hambúrguer está no valor de 150 aqui. No Xangongo pode ser que vão me vender a 200. Bom, eu acho que eu já devo começar também a fazer algum pão de hambúrguer para começar a te vender. Olha, vais lucrar muito. Aí eu sou obrigado a criar tudo. Se eu ir com aquela empresa achar que vai me vender a 200, eu vou sair a perder. Primeiro eu tenho que fazer um estudo de viabilidade, um levantamento de quantas pessoas, né, deverão ter acesso aos hambúrgueres. E depois eu preciso revolucionar. As pessoas que não comiam hambúrguer precisam comer o meu hambúrguer. Elas vão se perguntar por que eu tenho que comer o hambúrguer da Fórmula. Lá eu vou começar do zero. Então eu digo, eu preciso trabalhar primeiro na central, ter as coisas, até equipamento, nem que for os mini equipamentos, levar para um município, nesse caso seria o município de Ombaia. Né? Se a Fórmula quisesse lançar uma franquia, seria lá. Levar todo o material, formar as pessoas de lá, né, capacitar e trabalhar. E como disse, o dono da empresa às vezes não tem muito tempo. Eu vou fazer-lhe uma questão um pouquinho polêmica. Polêmica, né, em alguns campos, porque às vezes alguns empreendedores preferem não falar do assunto. É sobre a questão do CEO da empresa também ter salário na própria empresa. Como é que é o seu caso? Também ganhas salário na empresa ou então o salário todo, ou seja, o dinheiro todo que é arrecadado na Fórmula está na tua conta que consegues tirar a qualquer momento que quiseres sair com alguém para sair com o Boss Ivo, por exemplo, pagar um coquetel de 2 cores, saíres com o Aristide para uma saída. Como é que é esta gerência para ti? Certo. Aí vamos ter que entrar num comprometimento com a causa, disciplina com a mesma causa, ou disciplina financeira. Mas eu dentro da Fórmula sou simplesmente um funcionário, filho alheio.
Eu sou um funcionário da Fórmula. E pronto, eu sou dono da Fórmula nos papéis. Só nos papéis. Assino pela Fórmula, sou gerente da Fórmula. Mas um dia a Fórmula pode ter outro gerente. Talvez eu estaria noutra área na Fórmula. Por enquanto, né, nessa fase de crescimento da mesma empresa, eu preciso ter 7 cabeças. Preciso ser o gestor de marketing e vendas. Só não sou contabilista. Já fui contabilista da Fórmula. Um grande fraco em contabilidade, mas eu me adaptava muito bem. Segundo o contabilista atual da Fórmula, já viu o nosso relatório, disse, uau, Cota, você tem... Sim, senhora. Mas pronto, anyway. Uma outra empresa que trata da contabilidade da Fórmula, então se eu mexer no dinheiro da Fórmula, vou ter problemas sérios. Depois, para movimentar os valores da Fórmula, precisa de documento, um documento assinado e carimbado. Eu tenho que assinar e depois levar no pessoal de contabilidade para aprovar ou não. Depois tenho que levar Caminhar para a reta final desta nossa conversa. Como disse, hoje foi o primeiro dia do lançamento desta grande rubrica Kunene em Sintonia. Mas ainda assim, temos uma questão a lhe colocar. Quem tem sido sua maior motivação para continuar a empreender neste mundo? E uma outra questão juntada a esta, ouvimos aí em bastidores que o Vasco é funcionário público, ou seja, bom, quando às vezes a empresa está quase a ir à falência, pega dinheiro do salário e injeta lá na empresa. Será que essa informação é real? Como é que tem lidado com esta situação? Já me arranjaram bem então, Eu não sou funcionário público, atenção, eu não sou funcionário público. Já tentei alguns concursos, rocha atrás de rocha, né? Mas também agradeço ao governo provincial por nunca ter me admitido. Seria mais um. Eu acho que seria mais um funcionário. Eu não gosto de ser mais um. Não importa qual é o local, eu não gosto de ser mais um. Porque se eu entrar aí, eu vou ser o governador dessa província. Eu trabalho mesmo dia. Se a pessoa acordar e falar, não, mas eu tenho que ser presidente da República, vou trabalhar até o fim, não sei quando, se vou, mas é aí que eu gosto de trabalhar muito mesmo. Então, eu não sou funcionário público, já estagiei, não fui bom estagiário, porque aquilo me mandava um documento para levar na boss, na governadora. Eu estava fazendo minha pamala, o boss ficava chateado comigo e pronto, eu já sabia qual era o resultado. No final do dia, ele estava bolado, eu não. No final do mês, ele estava bolado, eu não. Então, tinha que partilhar o tempo. Fazíamos business, né? Porque eu conseguia dinheiro naquela altura e depois matava a minha fome. Me ralhou, mas estou a comer. Tipo, estou repleto, Drake, fiz um bom comum. Tá sabendo? Mas era essa a situação. Mas não sei se um dia eu serei funcionário público. Não sei. Não quero ser o sal no chá dos outros. Não quero ser o sal no chá dos outros. E quanto à gestão, é mesmo isso? Sua maior motivação para continuar? A minha maior motivação para continuar é a pobreza. É a pobreza. Não sigo, não tem aqui, não sigo assim os grandes estudaram em Harvard, não sei o quê, Scofield, aqueles nomes das universidades dos Estados Unidos e Holanda, Inglaterra e tudo. Não, mas é a minha realidade. Eu venho de um bairro, não é só bairro, é lama, percebes? É areia, é um tipo de vivência muito complicado, onde um tropa foi queimado porque roubou pão. Percebes? Talvez não te cabe na cabeça essa cena, mas é real. Isso acontece em Angola. Uma mana que, para tirar um irmão dela da cadeia, precisa se prostituir com o comandante. Percebes? Então, essas cenas todas, eu vivi isso.
e foram fortes demais. Não me doía antes, porque era a nossa realidade. Não dói quando é a tua realidade, mas quando tu sais um coche, né? Sais um pouco, e olha de binóculo de onde vens, fala, eu não quero ir aí. Eu não quero voltar aí. Afinal de contas, funciona. Então, por isso que a gente diz que o gueto venceu. Vence quando a gente mostra para outras tropas qual é o caminho. Não é bem quando a gente vence e não volta. É que quando uma tropa do gueto singra na vida, abriu caminho para mais 3. Então, mais 3 vão conseguir e mais grupos de família vão se alimentando. Não é agora, mas um dia vão. Porque é um processo, né? As coisas funcionam assim, fluem, né? Precisa de pedalares para chegares até o destino, precisa caminhares para chegares até o destino. Então, a minha fonte de inspiração é a minha realidade, as coisas que eu fui vivendo no Neipalala, que eu fui vivendo nos bairros do Onaumba, do resto, onde tem pessoas a comerem funs, né? De antes de ontem, um puto bem barrigudo, sujo, desnutrido, não está barrigudo porque é filho de boss ou porque vive bem, não, desnutrido, a comer sei lá o que e tu não dominas. Então aquilo foi me tocando. Cheia. Se eu tiver um filho agora, acaba aí. Se eu falhar agora e parar agora, acaba aí. Quer dizer, eu tenho 99% de chance para ser um desgraçado ou para ser um pobre como a minha família. Eu tenho 99%, eu nasci assim, com 99% de chance. 1% são as linhas que Deus traçou. Agora, cabe eu continuar ou não? Assim mesmo. E também cabe a nós continuarmos ou não, porque estamos em sintonia e este é um projeto todo em prol da sociedade e a minha área técnica já me dá sinal de que estamos a exceder o tempo. Então, em pouquíssimas palavras, qual é o conselho que deixa para os outros empreendedores, para aquelas pessoas que têm, de certa maneira, alguma necessidade, algum bichinho de viajar para este mundo de empreender, principalmente para a província do Cunene? Ok? A minha mensagem, o meu recado para os empreendedores, primeiro eu digo, formam-se bastante, porque conhecimento é poder. E depois, fazem um estudo de viabilidade naquilo que vocês pretendem, né, empreender. Não fazem só porque o Vasco vendeu 10 amores, não, esse mamo parece que está a bater, também vou vender. Bro, atenção, não é bem assim. Não é bem assim. Façam as coisas por amor, para depois não se tornar, para depois não parecer que parece um sacrifício em vão. E quando não der certo, ou quando sentirem que não está a ter um feeling com a coisa, um feeling, né, uma sintonia com a coisa, com o negócio, nesse caso a coisa é o negócio que você está a fazer, desista, não quebra a cabeça, não se mata muito. É que às vezes é importante desistir. Precisamos não endeusar o empreendedorismo. Não é o apogeu do sucesso da vida das pessoas. Não é isso. Empreendedorismo é só mesmo, é tipo, pronto, tu trabalhas na função pública e eu sou empreendedor. Percebes? Eu também sou funcionário da minha empresa, ou faço o meu negócio. Não é o top das coisas que parece que quem empreende é a pessoa mais feliz do mundo por causa da independência financeira que gostam de estampar nas cabeças das pessoas. Não é bem isso. Não é bem isso. Nós precisamos entender que na vida nem tudo é para nós e tem coisas que devem terminar aí. Formam-se, repito, porque conhecimento é poder. Façam com amor as coisas, os negócios. Façam um estudo de viabilidade. Conhecimento daquilo que tu pretendes empreender é importante e essencial nessa vida. Às vezes tu não sabes, pronto, te levou lá como a onda faz, né? Tira o lixo, vai para a beira. Foste lá por calhar, por um acidente, tipo Vasco, estás a ver? Mas, se estiveres lá, já sabes o que vais fazer, né? Enriquece a tua mente.
Vasco, vou mesmo agradecer-te por esta disponibilidade de poder estar conosco neste primeiro momento deste projeto Tudo em Prol da Sociedade, que foi o lançamento desta rubrica Kunana em Sintonia. Espero contar contigo nos próximos serviços, nos próximos convites que esta rubrica terá. Então, aí os nossos convidados, nossos ouvintes, os nossos seguidores do projeto Tudo em Prol da Sociedade, nós colocamos um ponto final aqui, mas já sabes que estamos em sintonia e a nossa conexão contigo é por meio da conversa com todos os artistas, aqueles que empreendem, principalmente na nossa província. Então, um beijo de boa noite, até a próxima.